Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Instituto em Vídeo, Instituto de Cirurgia Minimamente Invasiva. Hoje vamos falar sobre cânceres ginecológicos. Eu já estou aqui com o diretor do Instituto, Dr. Leonardo Campbell, que é médico cirurgião ginecologista, e a nossa convidada de hoje, doutora Fernanda César Moura, oncologista, que está aqui para enriquecer essa conversa. Já vou começar perguntando para a doutora Fernanda. é, Hoje, no Brasil, cerca de 30.000 mulheres recebem por ano um diagnóstico de câncer ginecológico, seja do colo do útero, do endométrio, do ovário. O câncer do colo do útero, ele é o que mais tem afetado as mulheres, é isso, doutora? É isso. Primeiro eu queria agradecer a Leonardo, a Marina, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é realmente algo muito preocupante, né? Então, em torno de quase 18.000 casos de colo uterino no Brasil. Infelizmente, a maior parte da nossa população, né, não tem acesso à saúde complementar. E isso, de fato, a gente entende, né? A gente tem pego. Eu trabalho tanto na medicina privada quanto no SUS. E realmente uma discrepância muito grande, né, Leonardo, o que deixa a gente muito preocupado. A gente tem pego casos cada vez mais precoces de câncer de colo uterino. Então, recentemente eu peguei uma paciente de 21 anos, Nossa, muito nova. e você vê que, de fato, a gente vai conversar um pouco, né. A gente tem vacina, que é preconizada para crianças acima de 9 anos, só que essa cobertura vacinal caiu ao longo dos anos, né, que é algo muito preocupante. E também a gente tem outro lado muito preocupante, que é a falta de acesso ao Papa Nicolau para a maioria da população. Então, essas pacientes que chegam para a gente na medicina do SUS, né, chegam geralmente com tumores mais avançados, mais jovens, né? Então, é algo para a gente disseminar, a gente precisa falar mais disso, porque é um problema de saúde pública grave. É o que mais tem chance de se prevenir, né, e é o que está Exatamente. mais atingindo as pessoas, é isso, doutor Leonardo? Exato. É como a Fernanda falou. Aliás, obrigado por ter vindo aqui para contribuir com a nossa mensagem, né? Que é para as mulheres realmente verem que ela está na mão delas fazer alguma coisa para poder prevenir um problema muito sério. E como é muito comum no Brasil, geralmente as pessoas conhecem já alguém que teve, né? E você vai ver, é uma história muito parecida. Muito raramente a paciente faz exames regularmente quando tem o câncer do colo do útero diagnosticado. Geralmente ela ficou aí 5, 10 anos sem fazer o exame ou não tomou vacina, né? E a vacina é a prevenção primária, ou seja, você não vai ter nem as lesões que podem levar ao câncer. E o Papa Nicolau, que é o exame de prevenção, a citologia que faz no consultório, você vai detectar as lesões iniciais que podem virar o câncer. Então, são duas maneiras de realmente tentar erradicar o câncer, mas isso não acontece. Ao longo de décadas, vem permanecendo a mesma mortalidade no Brasil, né? Enquanto que no mundo todo tem conseguido, assim, a maioria dos países mais desenvolvidos, claro, mas tem países com menos condições que o Brasil, que com campanhas de conscientização consegue realmente baixar esse número. E não é com algo sofisticado como um novo tratamento, um novo remédio para tratar o câncer que nós vamos diminuir a incidência. Nós queremos evitar que ele aconteça, né? Exato, exatamente. É fazer o básico ali, né, e É. conseguir ao médico conseguir fazer o exame, né. E uma coisa que me preocupa é 23 países no mundo, o câncer de colo uterino é mais comum. E a gente está falando de um câncer prevenível, que eu acho assim mais grave, né? A gente vai falar de Uhum. outros cânceres que a gente não tem prevenção. E eu queria até discutir com o Leonardo essa questão. A Organização Mundial de Saúde liberou uma meta para 2030, que 90% para uma meta para o mundo, né, de 90% de cobertura vacinal. O último dado que eu tive acesso do Brasil é que essa cobertura de segunda dose, principalmente, caiu para menos de 50% nas meninas, nas mulheres, e nos homens isso está em torno de 30%. Então é muito grave, né. A gente Uhum. tem a vacina, mas a gente não tem a adesão à vacina. Uhum. Então a meta é de cobertura de 90%, da gente também, eles colocam, né, 70% de, teste de alta performance, que a gente vai falar um pouquinho, que eu queria que o Leonardo explicasse o que é isso, para cobertura da população, e tratar 90% das pacientes que têm, depois que tem um câncer de colo uterino, que a gente trate 90% da população. E isso não é nossa está de longe de ser a nossa realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do preventivo
de quando está indicado e tal, e Sim. desse teste de alta performance, né, que Uhum. a organização preconiza. Sim, em relação ao Ministério da Saúde, o que que é preconizado? É que as mulheres passem a fazer o exame Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade. Acontece antes, por exemplo, se paciente com 21, mas é raridade, né? Então é de 25 a 64 que é preconizado, e aí a pessoa faz, a mulher vai para o posto de saúde ou no seu ginecologista, faz um exame que deu normal. E aí depois outro ano é anual. Aí fez um ano, deu normal, outro, então 2 exames anuais normais, ela pode passar a fazer a cada 3 anos. Isso se ela não tiver, no caso, uma lesão precursora do câncer do colo do útero ou o próprio câncer, ela continua fazendo os exames, e aí ela pode parar de fazer a partir dos 64, por essas recomendações, mas se ela teve a lesão, né, precursora, o NIC1, NIC2 ou NIC3 ao longo da vida, aí já não é para parar, né, com 64 continua fazendo também. E também sinais de alerta, como um sangramento fora da hora, uma dor que não passa, um sangramento depois de uma relação, a paciente tem que atentar e ir no ginecologista, né, E porque aí demora o diagnóstico, a demora no diagnóstico é que é o problema pra no câncer do colo do para o útero. tratamento, né. Hã. Doutora, é isso que eu queria te perguntar, chegou e teve o diagnóstico, e Uhum. aí, como que é o tratamento do câncer do colo do útero? Então, a maioria das pacientes, né, se chegarem, então por isso que é tão importante a gente ficar atento a esses sinais de alarme, né. Tem essa faixa etária, mas ele pode acontecer antes ou depois, né. Então teve algum sintoma, tem que ser investigado, porque se a gente identifica de forma precoce, a paciente vai ficar curada, né. Então em estágios iniciais a gente pode fazer a cirurgia, né, que é com o Leonardo. A gente tem o tratamento curativo também, a depender do estágio, com quimioterapia associado à radioterapia e braquiterapia, que é um tratamento ali é como se fosse uma radioterapia do colo uterino mesmo, mais específica, mais localizada. Então, na maioria dos casos, a gente vai se a gente pega nesse estágio inicial, né, que não esteja em outros órgãos, que é quando a gente fala estádio 4, né, o estádio 4 pode também ser curativo quando está só órgãos próximos acometidos, né, como bexiga, é como se fosse uma invasão ali locorregional. Ainda é um tratamento curativo. Mas quando o câncer, né, vai para outros órgãos, pulmão, fígado, osso, aí a gente vai fazer um tratamento que a gente chama de controle, um tratamento paliativo, né. A gente evoluiu muito também, a gente tem boas notícias para o câncer ginecológico, a gente passou muito tempo com poucas, drogas novas, mas esse ano a gente Poucas teve opções, né. poucas opções, mas a Uhum. gente tem imunoterapia hoje para o câncer de colo uterino e para os outros cânceres que a gente vai conversar um pouquinho. Então, assim, detectando precocemente é um câncer curável, né. Depois a gente vai seguir essas pacientes para evitar, para acompanhar, porque todo câncer pode ter uma recidiva, mas a maioria dos casos é curável. E o que a gente quer é isso, se a gente não é que não tenha, mas se ter, a gente detectar de Conseguir forma fazer acompanhamento. precoce e tratar ele nessa fase inicial. Doutor, a cirurgia, quando a paciente chega, né, para fazer a cirurgia, qual que é o maior medo, né, das pacientes que têm essa doença? Eu vou falar de cirurgia, mas eu queria falar um pouco mais sobre o que a Fernanda tinha perguntado, que é a questão do outro a alternativa de teste ao Uhum. Papa Nicolau é o teste do HPV, de alto risco, porque o câncer do colo do útero é causado pelo vírus, a gente já sabe. Então nem todo câncer é causado por vírus, mas esse é o vírus HPV. Tem o HPV, tem vários subtipos, tem os de alto risco e de baixo risco para o câncer, e a gente sabe que é essa infecção que ao longo dos anos gera o câncer. Então, assim, essa idade, por exemplo, de 21 anos, a gente tem que tomar cuidado, de 25 anos, desculpa, para iniciar a prevenção, porque se a paciente tiver contato com o vírus muito antes, né, teve uma vida sexual precoce, iniciada e não tomou vacina, ela pode ter o câncer antes, né, essa paciente de 21 anos. Então, a gente tende na rede privada, por exemplo, e também eu tenho certeza, no serviço público, a paciente demandando, doutor, eu comecei a ter relação aqui cedo, aqui com meus 3 anos de idade, eu estou preocupado, câncer, o doutor vai ver, né? Em relação ao câncer do colo do útero, você já está na hora de fazer, então, esse exame antes, né? Uhum. Mas a questão é que o HPV, ele é prevenível, então, tem a vacina. Então, o que ela falou da cobertura caindo é que É é o preocupante. preocupante, né? E também tem a opção de meninos tomarem, né? Que o homem transmite, né? Pode ter um câncer causado pelo HPV no homem também, né? Mas é muito raro.
não, não é o câncer do colo do útero, obviamente, mas sim. Então, o homem é bem menos afetado na população, assim, em relação ao HPV do que a mulher, mas ele transmite. Então, se os Uhum. homens não tiverem, aí a mulher não vai pegando de outro homem, né? Então, isso acaba que na população faz uma diferença. E o que existe hoje é alguns testes piloto, que já tem cidades no Brasil que já fizeram isso, que é padronizando esse teste do HPV, e o teste molecular para o HPV, e até colocando ele como condição, por exemplo, para a pessoa participar por exemplo, do Bolsa Família, ou receber um voucher de alimentação, quando é para pessoas de baixa renda, e o resultado é fantástico em relação à adesão e também à questão da carteira de vacinação está atualizada, né? Que aí existem opções de fazer na escola ou fazer no posto de saúde. Eu acho que a gente deve derrubar esse preconceito de que vacinou para o HPV, então pode iniciar a vida sexual precocemente, não é isso, né? De Uhum. forma alguma, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar na saúde das mulheres com mais seriedade e responsabilidade, porque uma vez que acontece o câncer, e aí precisa de uma quimio, uma radioterapia, é uma situação um pouco dramática. E a gente tem que tentar evitar chegar nesse ponto. E a cirurgia que você perguntou é mais nos estágios iniciais do câncer do colo do útero. É uma cirurgia que pode, nos estágios iniciais, pode ser a retirada do útero, por exemplo, ou mesmo do colo do útero, a conização, quando está bem inicial. Porque o câncer, a gente tem que ver o tamanho dele, a profundidade que ele está acometendo o tecido ali do colo do útero e se já saiu dali. Além disso, tem também os tipos de câncer do colo do útero, são vários, né? Cada um desses cânceres é um universo, não é isso? Sim. Então, são casos específicos que a gente tem que ver. Então, não pode dizer, olha, o seu câncer teve até 1 centímetro, ele vai ser tratado com cirurgia. Às vezes não é o caso. Às vezes, além desse 1 centímetro, ele já tem uma metástase ali no ovário ou fora do útero. E às vezes é o contrário, ele está um pouco maior, mas está localizado e tem um tipo que favorece a cirurgia. Mas o medo das pacientes, né, que você perguntou, eu acho que é justamente bom, quando a mulher tem filhos, né, a gente vê isso bem claramente, né, a mulher que não tem filhos, ela tem um medo, né, "O que vai acontecer comigo? Minha cirurgia vai ter uma complicação, mas vamos enfrentar". Quando ela tem filhos, a percepção de risco muda, né. E a minha família, como é que vai ser? Sempre acontece esse medo, porque na cirurgia a paciente está com a vida dela nas mãos do médico, né. Sim. Ali está anestesia geral ou está dormindo na cirurgia. Então a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado nessa hora, mas principalmente conversar com ela antes, né, conversar com a família e a paciente entender por que que ela está fazendo. Eu acho que isso aí é um divisor de águas na hora da gente realmente indicar a cirurgia, a paciente saber por que que ela está fazendo. Focar principalmente, né, na vacina, né, a importância dessa vacina, a importância dos exames preventivos, porque dos cânceres que a gente até vai conversar aqui, é o que tem a prevenção. O câncer de ovário, por exemplo, já é um câncer silencioso, é isso? É, é. Infelizmente, o câncer de ovário não tem um rastreio, né? Então, a gente não tem um teste para detectar. Então, existe o marcador, que é o CA-125, ultrassom de abdômen, mas não são testes validados de screening, que a gente chama de rastreio, né? Então, acho que para o câncer de ovário, acho que uma mensagem muito importante para a gente deixar é história familiar, né? Então, eu tive uma mãe que teve câncer de ovário. Sempre é um sinal de alerta. Então, a gente sempre tem que pensar em pesquisa genética. Câncer de ovário é igual avaliação genética, porque os genes que estão mais associados são os genes do BRCA, né, que ficou famoso na época de Angelina Jolie, que fez isso tem muitos anos, né? Uhum. Que fez o teste, por conta disso ela tirou os ovários e as mamas, né? E um teste genético hoje, antigamente era muito algo um pouco com pouca acessibilidade. Hoje não. A gente tem o geneticista, que é o médico que faz esse aconselhamento genético. Então, todas as pessoas que tiveram um caso de câncer de ovário na família precisam entender: essa paciente foi testada? A maioria das pacientes tem indicação de fazer o teste genético, e a partir daí, se der positivo, o geneticista vai chamar a família para esse aconselhamento. Por que isso é importante? E o que é o teste genético? É um exame que você pode fazer pela saliva ou um exame de sangue que vai detectar se o câncer dessa pessoa foi o acaso ou tem alguma mutação que aumente o risco de câncer. Isso é importante porque às vezes você vai impedir um câncer na família, né, Leonardo? Eu acho que Justo. quando você detecta a mutação numa pessoa que não teve câncer, a gente vai programar, né, vai Uhum. encaminhar para o ginecologista e programar
no momento oportuno, a retirada dos ovários e evitar um câncer nessa pessoa. Então, Porque tem atitudes que podem ser tomadas, né? sim, Então, a mulher, por exemplo, que tem o diagnóstico de uma dessas síndromes hereditárias, vamos dizer assim, tendência genética ao câncer, por exemplo, o BRCA, né? BRCA1 ou 2, e existem outras. E a cada 2, 3 anos é recomendado, né, voltar no geneticista, sim, porque tem tantas atualizações. O exatamente. paciente faz aquele mapa genético, um exame demorado, bem complexo, muito minucioso, detalhado, e ele já inclui ali hoje, por exemplo, mutações e diferentes scores de risco para um determinado câncer ou uma determinada doença que não existia 2 anos atrás. Então, assim, é algo que está evoluindo muito, né? E Sim, evoluindo em termos de acessibilidade, como ela falou. sim, E aí, a paciente que faz esse exame e detectou, por exemplo, com 60 anos de idade, que ela teve um câncer de ovário, e ele não foi esporádico, ou seja, teve realmente uma determinação genética. Aí ela pode consultar no geneticista e o que acontece? O geneticista vai detectar naquele exame que a família dela, por exemplo, as filhas dela, têm oportunidade de prevenir isso. Então, tem até as idades específicas que você pode passar a recomendar a retirada dos ovários, porque o risco fica muito alto a partir de uma idade, dependendo da síndrome, que foi o caso da Angelina Jolie, sim, que tem o outro lado da história que não é toda mulher que tem que fazer isso, né? exato. Então, assim, tirar ovários e tirar as mamas, né? É uma cirurgia, são cirurgias que têm seus riscos. Sim, E retirar os ovários tem aquelas implicações hormonais também, dependendo da idade, não é recomendado ainda. A partir de uma certa idade, né? A gente começa a conversar isso geralmente a partir aí dos 35, 40 anos de idade, e se a paciente já teve seus filhos, né? Porque também ela tem esse plano de vida, ainda não teve os filhos, a gente negocia, mas é uma coisa que tem que ser conversado e o geneticista tem um papel importante nisso, né? Em termos de acessibilidade, os planos de saúde, né, as operadoras cobrem o exame quando é indicado pelo geneticista, por exemplo. Ah, interessante uhum, saber disso. E, sim. de um modo geral, né, não sendo por conta dessa mutação genética, alguma síndrome, a partir de que idade, né? De alguma forma a mulher pode, ficar atenta? Existe algum sintoma, alguma coisa que ela possa perceber no corpo dela, do tipo: "Opa, tem alguma coisa errada?" É, eu sempre falo isso com minhas pacientes, né, a gente precisa estar atento ao nosso corpo. Então a gente precisa saber se essa dor é nova ou não, né, então assim, eu acho que o mais importante sempre é você se conhecer. Então, o câncer de ovário, como a gente falou, não tem screening, não tem exame de rastreio, mas a paciente pode ter aumento do volume abdominal, né, então uma distensão abdominal, que às vezes isso pode ser por líquido dentro da barriga, que a gente chama de ascite. Pode ter como se fosse uma sensação de estômago cheio também, perda ponderal, né. Eh, então são sintomas que podem acontecer, e a gente tem que ficar atento. Eu acho que qualquer sintoma diferente, dor pélvica, né, então tudo que está fora do padrão merece atenção e merece uma investigação, né, com o especialista, com o ginecologista, e seguir a investigação se for necessário. Pô, qual é a recomendação, assim, de frequência ao ginecologista, né? Existe uma orientação? De ano em ano? De quanto em quanto tempo a mulher tem que estar fazendo ali uma consulta para, digamos, seu check-up Sim. ginecológico, né? Em relação ao colo do útero, à prevenção do colo do útero, como eu falei, que geralmente é o que norteia, né? O paciente vai no ginecologista porque o ginecologista, se ela vai fazer a visita dela regular, é porque vai fazer a prevenção, não é isso? Uhum, Uhum. Então, o nome já diz tudo, prevenção, não é isso? uhum. Então, é aquela recomendação de uma vez por ano, 2 exames normais, pode voltar a cada 3. Porém, o ginecologista é o médico da mulher, em todos os sentidos, né? Então, é uma especialidade vastíssima. Então, a paciente pode, com o ginecologista, por exemplo, fazer a prevenção do câncer de mama também. Também a questão do metabolismo dela, né, em relação a estar sobrepeso ou não. Então, a questão tireoide, osteoporose. Então, o É ginecologista, o quando você me clínico da pergunta mulher, né. isso, é o clínico da É mulher o em clínico da vários mulher. sentidos. Mas em relação ao câncer, eu acho que a mensagem que tem que ficar é o seguinte: realmente, uma vez por ano, tem 2 exames normais em relação ao colo do útero, pode fazer a cada 3, mas antes disso, se ela sentir alguma alteração, aí ela vai antes, antecipa a próxima visita, né, não vai só no pronto-socorro, por exemplo, porque o que acontece é uma paciente que está na menopausa e vem um sangramento, isso não é normal. Então, o
paciente já sabe intuitivamente que tem alguma coisa acontecendo, antecipa, não espera para o ano que vem. Deu um nódulo no seio, procura antes, a barriguinha aumentou. Então, assim, eu acho que é variável, a gente tem esse norte aí de uma vez por ano, mais ou menos, que pode ser espaçado, mas antes disso, se ela viu uma alteração no corpo, como a Fernanda falou, a mulher se conhecer, né, ela antecipar isso. E o câncer de endométrio atinge que faixa de mulheres? Quais são os sinais também? Esse dá para pegar mais no início? Sim. O que que a mulher pode perceber sobre esse câncer? O câncer de endométrio, né? O endométrio é importante falar que é a membraninha, a gente pode mostrar ali depois, né? A primeira membrana tem o colo uterino, acho que é melhor você mostrar do que. Então, o endométrio, que a mulher que menstrua sabe, é a Essa parte que de dentro sangra. do útero aqui, né, o Exatamente. útero, bexiga, o intestino, que é o que descama da É o menstruação, que né. descama na menstruação, é até a primeira parede, né, do útero. Então, o câncer de endométrio é mais comum nas mulheres que estão na menopausa, né, então mulheres acima de 50 a 55 anos. Está também associado, né, a sobrepeso, obesidade, a mulheres que fizeram reposição hormonal, principalmente de estrógeno, tá. Mulheres também têm que ficar atento à história familiar, que a gente vai falar também, que pode estar relacionado com câncer de endométrio, mas pode acontecer em uma mulher magra que tá, né, que tá no peso adequado? Pode. Então, assim, de novo, mulher na menopausa que não tem mais, né, menstruação, teve um sangramento, qual o sinal de alarme? Sangramento. Sangrou, precisa ser investigado. Precisa fazer uma avaliação. Inicialmente a gente começa com ecografia, né, pode fazer uma ressonância depois, para avaliar se esse endométrio, essa parede está espessada e tem necessidade de seguir a investigação. Então, um ponto de alarme sempre vai ser sangramento. Pode acontecer nas mulheres que estão menstruando? Pode. Não é o comum, mas pode. Então, a mulher menstrua e está vindo um sangramento fora do fluxo dela. Sangramento tipo, minha menstruação veio 5 dias e veio um sangramento com 15 dias, precisa ser investigado. Então, nem tudo, a gente pensa sempre no padrão, né? Mas nem Uhum. tudo lê o livro, né? É o que a gente vê no livro. Então, Sim. precisa ficar atento a esses sinais e o sinal de alarme é sangramento. E o tratamento, doutor, como é que é? Identificou o câncer? Qual a opção de tratamento para o câncer de endométrio? O câncer de endométrio ele se presta, inicialmente à cirurgia. Aliás, todos os cânceres ginecológicos são parecidos, né, quando está bem no início, a cirurgia tem um papel que já passa a ser praticamente curativo no câncer do colo do útero, do endométrio, um pouco menos no ovário, né, que é uma doença que muitas vezes já se apresenta como sistêmica, que é um problema dele, né, já Uhum. que não há prevenção e ele evolui rapidamente. Mas o câncer de endométrio ele tem uma evolução geralmente lenta pelos fatores de risco, e é uma doença da mulher moderna. Mulher que, parou de menstruar e ainda tem muitos anos à frente na vida dela, que não acontecia antigamente, né, então as mulheres vivem mais, as mulheres têm uma mais aporte calórico, assim, o Brasil e o mundo todo, a partir da década de 80 passou a ter, eh, fast food e muito carboidrato, uma epidemia de obesidade que acontece no Brasil, né, e em vários países do primeiro mundo, mas o Brasil agora está passando por isso, mesmo em classes sociais, menos favorecidas, tem a obesidade. Então a obesidade, o que acontece? Ela contribui para um estímulo maior do endométrio, o estímulo da camada interna do útero, mesmo após a menopausa e antes também. Sim. Porque tem uma metabolização hormonal ali da gordura que realmente do tecido adiposo no organismo, vamos dizer assim, que causa esse processo neoplásico quando é contínuo e ao longo do tempo. Então outro fator de risco é quando ela menstrua cedo e ela para de menstruar mais tarde, e a paciente, por exemplo, que ela não teve filhos, que também é uma característica da mulher moderna, tem menos filhos. Sim. Então ela ficou mais tempo menstruando, né, durante a vida dela, teve mais estímulo estrogênico, né, nos ciclos menstruais. E também tem síndrome genética associada ao endométrio, não tem, Fernanda? Você Sim, fala um sim, pouco disso? sim, falo sim. A gente tem, né, às vezes a gente sempre tem que pensar se a paciente tem história de câncer na família, né? Câncer de colo, câncer de endométrio ou outros tipos de câncer. Porque a gente tem a síndrome E quando a de. gente está falando família, só para entender, é primeiro grau, é isso? Sim, sim, Tá. sim. A gente tem a síndrome de Lynch,
né? Atualmente a gente tem evoluído muito, que é muito bom. Então, a gente sempre que chega um paciente com câncer de endométrio, a gente consegue pedir na própria biópsia que identificou o câncer, um exame que chama pesquisa de instabilidade de microsatélite. E esse exame vai contar para a gente, se tiver uma instabilidade, se a gente precisa de fato encaminhar esse paciente para geneticista para poder fazer essa avaliação genética. Por quê? Né? Essa instabilidade microsatélite confere como se fosse uma alteração no rearranjo do DNA. E a gente precisa pensar nessa síndrome de Lynch, que é uma síndrome que aumenta o risco de câncer de endométrio, câncer de cólon, além de outros cânceres, né? Como não tão comum, mas pode ter câncer de ovário. A gente Cólon, você diz o intestino, isso, cólon, né? colo retal, né? Né, colo uterino, né? A gente é colo retal. Então, às vezes tem história de câncer de colo retal em familiares muito jovens. Então, toda vez que a gente pega o paciente com câncer de endométrio, a gente vai fazer essa pesquisa da história familiar. E como a gente pede, geralmente, de praxe, né? De rotina, a gente fazer a pesquisa da instabilidade microsatélite, dando positivo, a gente já encaminha para avaliação genética para a gente afastar síndrome de Lynch. Porque, de novo, a gente identificando essa síndrome, a gente vai em busca da família e provavelmente pode evitar um câncer de colo retal, um câncer de endométrio nessa família, porque a gente vai seguir de perto, né? A gente vai fazer os exames de rastreio, né, que são muito importantes. O que ela falou muito importante, essa questão da idade, pacientes jovens com câncer, porque essas síndromes genéticas têm uma tendência a ter o câncer mais cedo na família. Uhum. Então, o câncer de mama aí com 30 anos de idade já é um sinal de alerta, câncer de intestino também nessa idade, e o endométrio também. E no caso, o câncer, por exemplo, de mama em homens, né, que é um sinal de alerta Uhum. também. É. Você tinha perguntado da cirurgia, né, no câncer de endométrio. Sim. Então, ela é uma cirurgia que geralmente ela é feita minimamente invasiva. Pode ser por vídeo ou por robô. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de usar o robô, que é uma laparoscopia mais avançada, né, mais precisa. E no câncer de endométrio, a gente tem que, como em outros cânceres, tirar os linfonodos que estão perto do útero, que estão às vezes longe do útero, na aorta, na veia cava. E esses linfonodos, eles são parte do sistema linfático por onde saem as metástases do câncer, né? Então a gente tem que, quando faz uma cirurgia, ter certeza que aquele câncer ele estava restrito àquele órgão de origem. E aí hoje existe uma técnica no câncer de endométrio que é o linfonodo sentinela. A gente consegue poupar aquela cadeia linfática da ressecção completa, pode gerar um linfedema, que é o edema de membros inferiores, a perninha fica inchada, fica difícil reverter isso, sabe? Fora os riscos da linfadenectomia, que são muito próximos os linfonodos próximos a nervos, vasos. Então, se a gente puder poupar a paciente daquela linfadenectomia completa, melhor. Então, existe o linfonodo sentinela e na cirurgia minimamente invasiva, a gente tem um robô integrado nele, aquela questão de você poder filtrar o espectro infravermelho da luz, e aí coloca o verde de indocianina, que é um corante que fica fluorescente com o espectro infravermelho, e aí você vê exatamente onde está indo aquele primeiro linfonodo daquela cadeia linfática. E aí você retira ele, se ele estiver negativo para câncer, você poupa aquela cadeia. Então, assim, tem muitas novidades do câncer de endométrio, né? Tem a questão vamos dizer, a chance de recidiva, né? O prognóstico, a gente tem uma série de marcadores biomoleculares surgindo, assim, que dão para a gente uma outra visão do Sim. câncer, não é isso? Isso é muito interessante. A gente tem, eu acho que atualmente ainda não muda a prática, mas eu acho que no futuro próximo, né, a gente já vai mudar. O intuito é reduzir os tratamentos e tratar mais personalizado. Então, a gente tem evoluído para essa pesquisa molecular na biópsia mesmo, de características, né? Então, a gente faz a mutação do poli, essa estabilidade microsatélite que eu falei, né? São exames que a gente faz na própria biópsia para a gente entender, precisamos fazer o tratamento, né? Intensificar o tratamento ou desintensificar, né? Fazer um tratamento menor. Então, eu acho que a gente tem evoluído muito nesse sentido e na própria técnica cirúrgica também, né? Então, as pacientes que tratam câncer de endométrio saem super bem, né? Então, é uma cirurgia relativamente, assim, né, com pouca morbidade, como Cada vez menos, né? cada vez menos por conta também, né, de diminuir, né, essa linfadenectomia que no passado
se fazia para a maioria das pessoas. Então, acho que isso é muito interessante. E como Leonardo comentou, diferente do colo uterino, é um câncer de países desenvolvidos, né? Da mulher moderna, da mulher que vive muito, da mulher que não teve, né, que teve uma prole menor, que não teve filhos. Então, é um câncer que a gente precisa ficar de olho. E, geralmente, né, por conta desse sinal de alarme, os pacientes vão investigar e a maioria a gente detecta em estágios iniciais. Eu acho que uma coisa importante da gente falar, Leonardo, é sobre prevenção de câncer como um todo. Principalmente, assim, a gente está falando de cânceres que têm algum grau de prevenção. Então, 30% dos cânceres que a gente tem são preveníveis com estilo de vida. E só depende de você, de cada um, né? Então, ninguém faz isso por você. Então, a questão da obesidade é algo muito sério que a gente precisa falar com todas Acaba as... sendo um fator de risco, né, para vários Muito. cânceres. Não só endométrio, Não, vários. para vários cânceres. Então, assim, a gente tem que encarar a obesidade como uma doença que precisa ser tratada e acompanhada, tá? Então, isso aqui a gente vai falar. Câncer de mama aumenta a taxa de recidiva nas pacientes obesas, o prognóstico é pior, o câncer de endométrio é fator de... Então, assim, são vários cânceres que têm a obesidade como fator de risco. Então, não é uma coisa séria que a gente precisa cuidar. A questão de atividade física regular, eu brinco que depois dos 30 não existe eu não faço atividade física. É remédio, precisa ser feito. Tem que, né? Se você quiser envelhecer bem, envelhecer com saúde do osso, envelhecer sem demência, envelhecer funcional, sem depender das pessoas, você precisa fazer atividade física. E o ideal é que você tenha o exercício resistido, que é a musculação, pelo menos 2 vezes na semana. Os outros dias, a OMS, né, preconiza que você faça atividade física 5 vezes na semana, 30 minutos. Então, assim, dá pra fazer todos os dias, né? Mas tenha também um exercício resistido, que você vai ganhar massa magra. Questão do tabagismo, que também não tem como. Eu acho que isso serve para todos os pacientes, para toda a cadeia de profissionais de saúde. A gente precisa questionar sobre tabagismo, encaminhar. E tá uma moda, né? Todo É, mundo fuma, assim, e o né? Os vape jovens, agora, e principalmente, esse esse cigarro vapor, né? eletrônico, Cigarro eletrônico. Então, assim, é muito preocupante porque, assim, são inúmeros cânceres associados ao tabaco, né? Então, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, os outros cânceres também são fatores de risco do cigarro, mas tem alguns que são extremamente associados ao tabagismo. Então, assim, a gente precisa perder um tempo, não, ganhar um tempo sempre em todas as consultas, investigando estilo de vida, orientando. A parte de vacinas, que também é algo muito importante da gente falar nas consultas com nossos pacientes, né? Então, e a dieta, né? Então, a dieta eu acho que é muito importante a gente orientar. Então, foi um boom agora essa última semana falando de aspartame. Então, provavelmente a Organização Mundial de Saúde vai liberar o aspartame como um alimento cancerígeno, que está na Coca-Cola Zero, que está em vários adoçantes. Então, assim, eu sempre falo que o ideal é a gente ter uma alimentação mais in natura possível, né? Então, salsicha, bacon, isso todo mundo sabe que não faz bem. Então, a gente precisa ter essa... E o médico, né, Leonardo, eu acho que a gente precisa dar essa Quanto mais a responsabilidade. comida viva, né? Melhor, né? E responsabilizar, dar essa responsabilidade e esse entendimento para o paciente. Sim. Né? Só ele pode fazer por ele, né? Só ele pode Sim, e não tomar providência também pode gerar um problema ao longo do tempo, porque se a pessoa está obesa, já a partir de uma certa idade não é tão fácil perder peso, e aí isso aí, vamos dizer, é uma questão de tempo para dar problema para paciente, desde ortopedia, por exemplo, a questão do joelho, né, paciente muito obesa, questão do colo do útero, a gente sabe que não tem relação com a obesidade, mas o que a Fernanda está falando do cigarro, a gente sabe também que tem uma progressão mais rápida na paciente fumante, né? Então, até o sistema imunológico também isso é afetado. E não tem essa diferença toda de ser um cigarro eletrônico para um cigarro comum, né? Então, a gente tem aí muito chão pela frente para tentar prevenir vários tipos de câncer aqui. Para o câncer de mama também, né? Esses fatores Sim. são semelhantes. Isso é uma recomendação geral para a população, porque 30%
dos casos de câncer que a gente tem seriam preveníveis com essas mudanças de estilo de vida. A gente está falando de um número muito alto, né? Pensando na população, né? Em todos os cânceres para a população em geral. Então, isso aqui é saúde, a gente promover saúde, a gente precisa falar disso. Então, para câncer de mama é fundamental. Então, assim, a paciente com câncer de mama obesa é tratamento ela perder peso. Assim, não tem. Eu brinco que, tipo, não é negociável. A gente vai conseguir. Tem A gente vai que firme. fazer, né? A gente vai firme. Mas, assim, eu sei que é E o difícil. câncer de mama, ele tá muito alarmante, né? É o câncer que mais atinge as mulheres, né? De Exato. todos os cânceres. Inclusive, eu estava vendo os números do INCA. Para 2023, são esperados 73 mil novos É, casos, um pouco mais que 73 é, mil. É muito, é. né? Mas a gente o câncer de mama, a gente está falando de um câncer rastreável, né? Infelizmente, a gente pega o câncer de mama também em faixas etárias que não são rastreáveis. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente tem indicação de fazer a mamografia acima de 40 anos. A mamografia é o único exame que impacta em redução de mortalidade, né? Pela mamografia, a gente vai entender se a mama da mulher é densa. Quando a gente fala mama densa, a gente está querendo dizer mama com mais glândula, né? Que às vezes a gente vai ter que complementar com ecografia ou uma ressonância da mama, tá? Então, mas o exame que a gente faz é a mamografia. E aí, a depender da avaliação do especialista, a gente vai entender se precisa de um outro exame. Mas pacientes abaixo de 40 anos têm câncer de mama? Tem. Então, o que é que a gente precisa entender? Ficar atento ao nosso corpo, né? Apareceu qualquer coisa diferente, alteração da cor da pele, descarga, né, papilar, né? Saiu alguma secreção pelo mamilo, um inchaço, um nódulo palpável, tanto na mama como na axila. Isso precisa ser investigado em qualquer faixa etária. E aí entra aquilo que a gente falou da frequência, né? Da ida ao médico, que é o ginecologista, né? Que Sim, é o clínico da mulher, né, doutor? sim. Que é o médico que vai poder fazer ali a primeira análise da mama, né? Para ver se encaminha e solicitar esses exames, é isso? Sim, justamente. Geralmente a paciente passa pelo ginecologista antes, a partir daí tem uma suspeita de alguma lesão e muitas delas são detectadas pela própria paciente. E às vezes é logo depois que ela fez uma mamografia. E podia estar normal e pode aparecer depois. Então é importante ela periodicamente se examinar. Claro que realmente não, a gente vê pelos trabalhos científicos aqui mostrando que o impacto mesmo é a mamografia, mas a paciente tem que estar alerta de novo pra ir antes, se ela percebeu, voltar antes do aquele 1 ano, 2 anos para poder fazer um exame, se ela percebeu uma nodulação, uma alteração. E também, de novo, a questão da herança hereditária, né? Da herança hereditária, herança genética, Isso. toda Os herança casos de hereditária, família, né? Sim. no caso de saúde, né? Sim, Então, assim, porque o que a gente estava falando de BRCA sim, realmente é determinante para aumentar o câncer de ovário, mas é muito mais em relação à mama, né? sim. Então, a gente tem que ficar alerta nesse sentido. E a questão de pegar o exame, né? Às vezes a paciente faz a É mamografia e verdade. aí não voltou para ver o É exame. isso mesmo. Ou então fez a prevenção do colo do útero e não voltou para ver. Ano que vem, ih, É isso mesmo. estava alterado, não é não? Então, acho que essa é uma Nossa, Não é mensagem importante incomum. para ficar, viu? sim. É. E ó, tem o caso na minha família de gente que levou susto por conta disso. Exatamente, fez, não pegou e ficou muito tempo sem. É importante. E doutora, para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, quando que a gente pode falar assim, cura do câncer? A pessoa teve o câncer, fez cirurgia, ela pode se considerar Sim, curada? sim. Tem um acompanhamento? Como é que é? A paciente depois da cirurgia, pegando nesses estágios iniciais que a gente comentou, a paciente fez a cirurgia, ela está curada, ponto, né? Todo o tratamento que a gente vai avaliar, né? Todos esses cânceres que a gente comentou, que a gente faz pós-cirurgia, a depender do caso, a depender do tipo, né? A depender do estágio, a gente chama tratamento complementar, que é o tratamento adjuvante. Mas nesse período, a paciente está curada, mas ela está fazendo um tratamento para evitar que o câncer volte. A gente considera, né, os primeiros 2, 3 anos são o tempo que tem maior risco de recidiva. A gente acompanha há 5 anos, mas, assim, alguns cânceres, né, como ovário, câncer de mama, a gente acompanha praticamente a vida inteira dessa paciente, a gente vai seguir ela de alguma forma, né? Uhum. Então, ela vai estar com ou ginecologista ou com oncologista. O câncer de mama geralmente não tem alta, assim, a gente vai segui-la, né?
só para detectar qualquer recidiva, mas ela depois da cirurgia ela está curada. Então a gente pode comemorar. A gente está naquela fase, os primeiros 5 anos é a fase de maior vigilância, tá? Mas ela está curada depois da cirurgia. Isso é importante deixar claro. A mensagem que fica realmente é a prevenção, né? Sim. É conhecer o próprio corpo, É. né? Se observar. Isso mesmo. Exatamente. E se cuidar, tomar uma providência, né? Então, ir no ginecologista eu acho que é uma boa providência. E falando de rastreio, só para a gente lembrar, né, que a colonoscopia está indicada para todo mundo acima de 45 anos. Para os pacientes fumantes, a gente tem rastreio também com tomografia de tórax baixa dose. Então, assim, a gente falou de prevenção. Os cânceres rastreáveis é colo retal com a colonoscopia. Em tabagistas, a gente faz tomografia de tórax, mamografia para câncer de mama. E o preventivo, né, que é o Papa Nicolau para os pacientes para detectar câncer de colo uterino. Avaliação com o urologista para o homem também, não vamos esquecer do homem, que às vezes se perde, não tem um clínico que cuide dele, então é interessante que vá no urologista também. Então, só para a gente entender que a gente tem muitos cânceres que são preveníveis, né? E todas aquelas atitudes que a gente comentou, né? De atividade física, dieta, vacinas, atividade física eu já falei, e esses exames de O rastreio. estilo de vida, Estilo né? de vida. Cuidar do estilo de vida. Exatamente. Olha, foi uma delícia esse papo. Muito obrigada. Vamos encerrar por aqui hoje. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, manda para quem precisa se cuidar, você, para sua família, tá? Fica aqui com a gente que a gente sempre tem um assunto interessante da saúde da mulher para você se cuidar, informação de qualidade, informação segura. E até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.